Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Caminhos da Imagem sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Nós estamos no módulo 2, na aula 3, que vai tratar da arte construtiva, concretismo e neoconcretismo, movimentos decisivamente precursores da arte contemporânea. Arte construtiva ou construtivismo, que aconteceu no período de 1915 a 1930 aproximadamente, é um movimento artístico do início do século XX, especialmente na Rússia, pós-revolução de 1917, e que se espalhou por diversos países, influenciando fortemente o design, a arquitetura e as artes visuais. O movimento teve início com artistas tais como Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko e El Lissitzky, que buscavam uma arte voltada para a função social e para a construção do novo mundo socialista. O termo construtivismo vem da ideia de que a arte deveria construir algo útil para a sociedade, ao invés de apenas representar a realidade. A geometrização das formas, o uso de linhas retas, planos e volumes simples era uma de suas características. Aqui nós temos um dos mais importantes monumentos do Vladimir Tatlin, monumento à Terceira Internacional, que ficou mundialmente conhecido. Outro trabalho do Tatlin, a figura alada chamada Le Tatlin. Uma outra obra do El Lissitzky, Newman, vejam como há uma geometrização dessa figura humana, que seria, portanto, um novo homem. E também com essa característica de a busca de uma abstração total, a rejeição da figuração com o foco na estrutura, no ritmo e no equilíbrio. Exemplos estão aqui nessa outra obra do El Lissitzky. Vejam a geometrização e a abstração. Nessa fotografia do Alexander Rodchenko, também permeadas por uma terceira característica, o uso de materiais industriais, tais como vidro, metal, madeira, concreto, elementos da era moderna para a produção dessas obras de arte.
Os exemplos dessa característica do Naum Gabo, mais uma obra, vejam essa abstração e geometrização da figura humana em cabeça. Outro exemplo do Antoine Pevsner. Aqui mais uma do Pevsner. A integração entre a arte e a técnica constituiu-se também numa preocupação desse movimento, valorizando a engenharia, a arte e o design. Uma imagem do Alexander Rodchenko, lembra muito, foi utilizada nas cenas da escadaria de Odessa, do filme O Encouraçado Potemkin, do Eisenstein. Uma foto muito forte. Mais uma vez o elemento arquitetônico com muita força. Enfim, a gente percebe como esses artistas buscavam a função social da arte. A arte como parte do cotidiano, acessível e útil. A arte levando a promover uma modificação social. Aqui nós temos menina com a Leica é a máquina fotográfica, também do Rodchenko. Vejam a presença da geometrização e também a presença forte dos elementos arquitetônicos. Essa foto do Rodchenko, livros, ela foi transformada num cartaz que foi utilizado no processo da Revolução, da pós-Revolução Russa. Aqui a atriz grita justamente a palavra livros, livros que ajudariam então a mudar, a melhorar e a aperfeiçoar a sociedade no sentido de torná-la mais justa e mais igual. Mãe, outra foto do Rodchenko, que se tornou muito famosa, tendo sido no Brasil, inclusive, utilizada como cartaz de uma das edições do Festival do Minuto. A influência do construtivismo no Brasil acontece sobretudo a partir dos anos 1950, com a criação de dois grupos principais. O grupo Ruptura, em São Paulo, e o grupo Frente, no Rio de Janeiro. Esses artistas buscavam unir a arte, a ciência e a tecnologia, retomando a racionalidade geométrica, mas a superando, como por exemplo Lygia Clark e Hélio Oiticica, que superaram o movimento construtivismo dentro de um novo movimento chamado neoconcretismo, ou seja, superando o padrão e incluindo elementos brasileiros, dando maior ênfase à sensorialidade e à participação do espectador. A década de 1950 no Brasil teve como destaques de contexto a chegada da TV no Brasil, com Assis Chateaubriand. Isso mudou a sociedade, o modo da sociedade produzir e consumir informação e cultura. Também um processo de acelerada urbanização, processo este promovido pelo projeto desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek. Um dos principais artistas desse movimento no Brasil foi o suíço Max Bill, que veio para o Brasil e tem sido apontado como um dos principais personagens do construtivismo no Brasil. Sua obra Unidade Tripartida
é um exemplo, né, dessa característica do construtivismo no Brasil. Outra obra dele, Variação 8, e mais uma obra do Max Bill. Uma das obras mais geometrizadas. E agora sim, outro designer, Alexandre Wöhner, um artista muito importante para a construção de uma identidade visual típica do Brasil. Ele construiu muitos logotipos, como o logotipo da Coqueiro, que vocês devem ter visto, por exemplo, em várias latas de sardinha. O logotipo da empresa Eucatex, do Banco Itaú, na sua primeira versão, hoje já teve uma modificação, mas mantém uma estrutura base. O cartaz da terceira Bienal de São Paulo, o cartaz da quarta Bienal de São Paulo, vejam a geometrização. E aqui também um cartaz para o Museu de Arte Contemporânea da USP, a Universidade de São Paulo. O Festival Internacional de Cinema também foi trabalhado por Wöhner na sua representação neste cartaz. Uma constelação, um produto também bem geométrico e que simula o movimento. E uma obra também no mesmo estilo do Wöhner. Além desses dois primeiros grupos que eu já mencionei, que nós vamos ver, o grupo Frente e o grupo Rumo, tivemos o grupo Nós Grandes, formado por um grupo de poetas paulistas. A partir de 1952, pelos irmãos Campos, citados na própria música do Caetano, em Sampa, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e também o Décio Pinhatari, os poetas de campos e espaços a que se refere o Caetano Veloso. Décio Pinhatari, um dos primeiros a trabalhar com essa questão do construtivismo na poesia, começou a fazer poemas visuais em que forma e conteúdo estavam atrelados. Vejam o poema Terra, ele tem também uma sonoridade. Se vocês começarem a ler em voz alta, vocês irão ouvir o som do terra, terra, rati, ra. Então, assambarcando todos os elementos, né, possíveis na construção de um poema, o seu som, a sua imagem, a sua poesia. Outro poema, o poema Hombre, Hambre, Homem, Fome, vocês podem ver, simula como se fosse a nossa mandíbula mastigando alguma coisa, promovendo uma certa vibração sonora e, portanto, também poética. O poema Man, Woman, Man, né, em que ele funde as duas palavras. O poema Lucky Man, em que ele mistura ideogramas com o alfabeto latino. E o poema Infinito, né, em que ele utiliza a forma de uma lemniscata, a forma simbólica do infinito, e faz este poema em que ele fala sobre o infinito e o encontro dos olhos.
Haroldo de Campos, um dos irmãos Campos. Temos um dos seus poemas mais famosos, Nasce e Morre, em que ele reflete sobre o movimento contínuo de nascer, morrer, morrer, nascer. Outro poema dele, na forma de um ponto de interrogação, a própria interrogação sobre o nosso destino, sobre o que nós não sabemos. Ovo novelo, na forma de um novelo, em que as palavras se enrolam e se desenrolam. Crisantempo, no espaço curvo nasce um crisantempo, uma analogia a um crisântemo, uma flor que nasce também em relação com o movimento do tempo. Velocidade, em que a gente percebe o ritmo das letras, simulando a velocidade. E o irmão do Haroldo, o Augusto de Campos. O poema Lixo, em que ele escreve cada letra da palavra lixo com a palavra luxo, fazendo uma inquietante relação entre o lixo e o luxo. O poema Mudo, em que ele diz: quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós tudo, estudo, mudo. É também um dos seus poemas mais famosos. O poema Inovação, cujo centro aparece nada mais, valorizando a ideia da inovação em tudo, inclusive na poesia. Não pensei que foi sem resistência, né, que esses poemas apareceram na sociedade. Aqui, Olho por Olho, em que a gente tem uma série de imagens de olhos e também de bocas. E o poema Bomba, em que a palavra bomba literalmente explode e espalha as suas letras, como se de fato tivesse havido uma explosão. Então, além desse grupo, o grupo Nós Grandes, nós tivemos o grupo Ruptura, como o nome já diz, uma ruptura. Ele foi um dos núcleos fundadores da arte concreta no Brasil e um marco decisivo na nossa história da arte construtiva. Em São Paulo, entre os anos de 1952 e 1959, um grupo de artistas começou a trabalhar nesse movimento de intensa modernização cultural, industrial e urbana. O país vivia uma fase de otimismo desenvolvimentista que antecedeu o governo Juscelino Kubitschek, com a crença no progresso tecnológico e na racionalidade científica. Nesse ambiente, artistas e teóricos buscavam uma linguagem visual, objetiva, universal e racional, capaz de refletir o espírito dessa era industrial. Assinaram o Manifesto Ruptura de 1952 os seguintes artistas: Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Casimir Feger, Leon Ferrari, Lothar Charroux, Luiz Sassilotto e Anatol Vladislau. O primeiro que nós vamos observar um pouquinho foi o Valdemar Cordeiro. Temos aqui
O Valdemar Cordeiro, com sua obra O Popcreto. Os trabalhos gerados por computador, ao que ele chamou de arte ônica, na década de 70. Então, as primeiras obras geradas no Brasil, com a utilização de grandes computadores, os IBM/13, entre outros. Movimento, como essas faixas dão essa ideia da passagem, da velocidade, do trânsito, da mudança contínua. Contra o naturalismo fisiológico, em que ele desmonta e reinventa a ideia de um veículo, de uma bicicleta, das rodas que movem a sociedade. Viva Maria, uma crítica dura, em que ele escreve a palavra canalha. O Beijo, uma obra sua que se movimenta, e dá para se perceber o movimento dos lábios durante um beijo. Como eu sempre digo, vocês têm um link no nosso material de apoio em que vocês podem ver essa obra em funcionamento, né? Vocês acessam o material de apoio e vão encontrar lá o link para esse vídeo da obra O Beijo, do Valdemar Cordeiro. Com o Valdemar Cordeiro, nós temos também a participação de um físico da USP, o Giorgio Moscati. E aqui uma obra também feita pelo computador, A Mulher que Não É Bebê, que não é Brigitte Bardot, questionando os padrões de beleza universais, sempre próximos de uma estética mais cinematográfica, mais hollywoodiana. Geraldo de Barros, outro artista importante para o movimento. Uma das suas obras, Sentido, de 1947, um conjunto angustiante de sombras, imagens. Um cartaz que o Geraldo de Barros fez em 1954, para o 4º centenário de São Paulo. Outra imagem, trabalhando um tipo de cadeira. Função diagonal. E uma outra obra abstrata trabalhada dele a partir de um motivo figurativo. Kazimir Fej, um húngaro que veio para o Brasil e aqui começou a trabalhar com materiais inovadores, um material utilizado na construção, o plexiglass, que dava um resultado muito bonito às obras. Outra obra que utiliza o plexiglass, Cristalo, impressiona. Vejam como essa questão da construção da obra é bastante destacada, bastante elaborada pelos artistas. Léo Ferrari, um argentino, bastante crítico, que vem para o Brasil e aqui desenvolve sua carreira. Uma das suas obras mais famosas, Civilização Cristã Ocidental, uma crítica dura à guerra, aos produtos da guerra, ao uso da tecnologia para a guerra. Carta para um General, quase que incompreensível, com uma série de, entre aspas, rabiscos, que passavam uma mensagem confusa das propostas que cercavam a ideia de guerra.
planeta, esse emaranhado de linhas, e espiral, né? Essa espiral sem fim que mostra um movimento eterno e constante da vida. O austríaco Lothar Charroux, que vem para o Brasil e tem uma arte construtiva e minimalista, ele vai trabalhando cada vez com o menor número de elementos para se expressar. Aí nós vemos composição, outra composição, sem título, equilíbrio estabelecido, vejam como ele equilibra essas formas e essas linhas. E o Luiz Sassilotto, um pintor, um colorista, a gente vê aqui essa serigrafia dele, ele trabalhava muito com o movimento, é quase que impossível não ver essas linhas e essas formas dançando na tela. Aqui a gente vê a intensificação do movimento e o título, dado com letras e números, C8105. Mais uma vez o uso das cores complementares, o azul e o magenta. A gente vê que essa tela, embora seja plana, claro, é uma tela, ela tem uma textura, ela tem um volume que salta da tela. Parece que nós temos montanhas e vales se sucedendo. Mais uma obra sua, Concreção. E finalmente Permuta, né, em que o uso das cores complementares joga com os nossos olhos que ficam flicando entre vermelho, verde, verde, vermelho, para lá e para cá, de lá para cá. Anatol Władysław, um polonês, no Brasil faz a sua carreira, temos essa composição, também com poucos elementos que constroem vários planos de observação. Uma obra sem título, também com muitos planos, e ela parece que as figuras estão umas sobre as outras, são várias camadas. Da mesma forma, nessa composição linear, ele joga o nosso olho para o fundo da tela, né, com o contraste com o branco. O abstrato, mais uma obra sem título, também esses planos uns sobre os outros. E um outro abstrato, em que as variações cromáticas do azul são utilizadas para acentuar essas diferenças de profundidade. Bem, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o grupo Frente, que surgiu no Rio de Janeiro em 1954, reunindo artistas interessados em renovar a linguagem artística brasileira por meio da abstração geométrica e do projeto do construtivismo. O principal fundador desse grupo foi o pintor e professor Ivan Serpa, no contexto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e ele procurou construir um contraponto à tradição figurativa e ao expressionismo que ainda predominavam no Brasil. Nós vimos na aula anterior todo esse trabalho do expressionismo liderado pelo Lazar Segal,
e que teve uma importância muito grande dentro do movimento modernista brasileiro. Aqui temos uma foto do Ivan Serpa. Uma das suas primeiras obras, um biombo concretista. A ideia de biombo, né, de separar, de marcar, de colocar uma divisão entre o figurativo e o abstrato geométrico. Sem título, outra obra abstrata. Mais uma obra abstrata que a gente vê também essa questão da complementariedade, do movimento, do jogo, das cores e das formas com o olhar. Ele tem também uma série amazônica. Temos um dos exemplares dessa série. E mais uma obra sem título. Então, há uma reação ao figurativismo e uma preocupação com a abstração e a geometrização. Um outro exemplo desse processo é o trabalho da Lygia Clark, que tem aí nas suas mãos um dos elementos da série Bicho, em que ela abstrai os bichos e constrói objetos manipuláveis. Enquanto a arte era sempre intocável, a gente não deve tocar as obras de arte nos museus, ela faz uma arte que deveria ser manipulada. Os originais hoje de Lygia Clark, claro, eles estão guardados e já não podem mais ser tocados, mas em geral, quando se faz uma exposição dela, há a disponibilização de cópias desses trabalhos para que as pessoas possam manipular, dobrar. E mais uma vez, nós teremos o trabalho dela disponível em vídeo lá no nosso material de apoio. Abrigo Poético, outro trabalho construtivista. Planos em superfície modulada. Temos aí um caranguejo duplo. E ainda na série de obras interativas, máscaras sensoriais, que as pessoas deveriam vestir e sentir-se diferentes elas iriam se sentir diferentes com essa máscara, interagindo com outras pessoas. Uma outra máscara da Lygia Clark, a máscara abismo, que seria algo que a pessoa vestiria e sentiria o próprio abismo da nossa existência. Lygia Pape, também construtivista. Aqui nós temos uma das suas obras mais intrigantes, chamada Divisor, em que as pessoas, nesse caso eram crianças, mas essa obra foi utilizada para vários grupos diferentes de pessoas. As pessoas vestiam, colocavam a sua cabeça nesse buraco, e aí nós tínhamos um corpo coletivo com várias cabeças, um corpo com várias mentes. Além dessas obras performáticas que a Lygia Pape fazia, temos também algumas outras obras, essa em metal, aqui uma pintura, também marcadamente geométrica. O Livro do Tempo, uma obra muito delicada. Livro da Criação, uma beleza de obra, uma mistura de geometrização com a leveza dos origamis. E assim, esses artistas trabalhavam em conjunto, né? A Lygia Clark, a Lygia Pape e também o Hélio Oiticica, um dos mais revolucionários, muito criativo, muito
inquieto. A sua obra, seja marginal, seja herói, não falava sobre a marginalidade como contravenção, mas sim da marginalidade como buscar o novo à margem daquilo que já estava estabelecido. É claro, tem também uma alusão ao fato de que ser marginal àquela altura no Brasil também poderia nos levar à própria morte em função do quadro de ditadura que nós vivíamos. A sua obra Meta-esquema, o movimento dentro da obra bidimensional. Outra da série Meta-esquema, vermelho cortando o branco. É importante também dizer que nos links para a obra do Hélio Sica nós vamos ter alguns vídeos sobre as suas obras chamadas de parangolés, obras vestíveis, em que as pessoas vestiam e interagiam em conjunto, criando uma nova dimensão de fruição da arte. Aqui mais uma outra obra sua, uma espécie de escultura e também de instalação, o grande núcleo. Outro artista muito importante, o Abram Palatnik, ele é um dos principais produtores de arte cinética. Aqui nós temos uma espécie de esculturas que se movimentavam, uma espécie de móveis como de um artista chamado Calder, que foi muito importante na arte cinética mundial. Progressão 21A, vejam a relação com a matemática, né, com os nomes, com os números. Um dos seus objetos cinéticos, essas formas e essas figuras se movimentam. Resultado de movimento muito bonito. Outra obra dele, mais um objeto cinético, mantido ainda em funcionamento. E agora a obra de Aloysio Carvão, a sua primeira apresentação em verde, o claro vermelho agora, uma segunda obra, composição 2, farfalhante, vejam a sonoridade, mais uma obra geométrica e a utilização forte cromática. Décio Vieira, uma obra sem título, também bem geométrica. Outra de suas obras, veja a profundidade de campo, mais uma vez o contraste cromático, abstração, e também a abstração e o contraste. Franz Weissmann, já vimos, vou apresentar mais algumas obras, ele tem uma farta produção. O estudo para Grande Flor, que nós já vimos. Outro estudo para uma de suas obras, também em metal. A flor absolutamente sintetizada. Mais a flor mineral. E uma outra obra sem título. Amílcar de Castro, também já vimos, mais algumas de suas obras. Aí essa construção impecável, mais uma que está lá no Jardim das Esculturas. A interação em um espaço público das suas obras. Mais uma. César Oiticica. E algumas das suas obras, vejam, com o tratamento cromático que ele dá em cores quentes, em tons quentes.
E com isso encerramos o nosso módulo 2, aula 3, passamos para a aula 4. Não deixem de consultar os seus materiais de apoio. Muito obrigada!